Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos! Novo ADV Jus no ar. Já começamos te agradecendo por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e principalmente no nosso site, que já é bem conhecido, o advjus.net. Obrigado da companhia, obrigado mesmo da companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós vamos mostrar para você no ADV Jus TV. ADV Jus Notícia, ADV Especial, ADV Jus Vocabulário, ADV Jus Entrevista com ministros do STJ, ADV Jus Live, ADV Jus Marketing Jurídico, ADV Jus Estante Jurídica e ADV Jus Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Legal, no ar, ADV Jus, o novo ADV Jus. Nós vamos começar o nosso programa de hoje trazendo uma notícia triste, a respeito de incêndios. Isso realmente tem constrangido, atrapalhado muito a vida de todos nós. A ocorrência de incêndio, inclusive, em Ribeirão Preto não está isento deste mal, né? Nós queremos aqui, sobre o enfoque jurídico, destacar que a ocorrência de incêndio, né, ainda que na forma involuntária, é crime. Então, o pessoal que gosta aí de jogar ponta de cigarro, inclusive com aquela falta de atenção, isso aí ele pode incidir no crime culposo se ocorrer o incêndio. Tem também aí o artigo 250 do Código Penal, que ele é bem claro, né? Ele fala lá, causar incêndio expondo perigo à vida, integridade física ou patrimônio de alguém. Isso é crime e confere ao transgressor uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. É uma pena pesada. Para mim deveria ser ainda maior. E além de multa. Na minha opinião é o seguinte, nós temos que denunciar. Às vezes a gente vê até aí na rede social o pessoal colocando, olha, eu vi colocar fogo. Denuncie. Nós temos que denunciar. Este é o remédio mais eficaz para inibir esse tipo de prática. Ok? Agora nós vamos falar do ADV Especial. Nós vamos falar de direito imobiliário com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Olá, amigos do ADV Jus, tudo bem? Hoje falaremos sobre a nova mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à penhorabilidade do imóvel do bem de família do fiador na locação comercial. Nós sabemos que a fiança, ela consiste aí numa obrigação acessória, onde um terceiro denominado fiador garante esse contrato de locação. Porém, é válida a fiança prestada pelo próprio locatário quando há mais de um locatário, afastando aí a inviabilidade do contrato. Também, a fiança, por se tratar de um contrato personalíssimo, a morte do locatário extingue a garantia. O fiador não pode ser compelido a permanecer garantidor do pagamento de obrigações de pessoas que lhe são estranhas, ainda que sejam herdeiros legatários do locatário. Importantíssimo agora pontuarmos que nesta data que a primeira turma do Supremo consolidou seu entendimento no sentido da penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, alterando o entendimento da mesma turma do STF que havia decidido em 12 de junho de 2018, na qual foi redatora do acordo a ministra Rosa Weber, que seria impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Nesses recentes julgamentos, atas de julgamentos publicadas em 28 de agosto de 2020, mais uma vez a divergência foi inaugurada pela ministra Rosa Weber, no sentido da impenhorabilidade acompanhada aí pelo ministro Fux. Entretanto, restaram vencidos pela maioria formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Marco Aurélio. No mesmo sentido, também já se manifestou a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ao apreciar feito relativo aí ao contrato de locação de imóvel comercial. Desse entendimento,
não divergiu o recurso extraordinário 1274 de 290, tendo como relator o ministro Luiz Fux, mantendo a questão da penhorabilidade do bem de família do fiador na locação comercial. Uma insegurança jurídica enorme, demonstrando como é difícil advogar nos dias atuais. Em breve, retornaremos com mais direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até lá! Ok, muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Agora, aquela provocação de todo domingo. Você sabe o que quer dizer, olha, enfiteusa, enfiteuse e enfiteuta? Olha, você sabe o que quer dizer enfiteuse e enfiteuta? O que são, o que quer dizer? Este é o nosso tema do vocabulário jurídico. A resposta está no intervalo. Eu quero que você aguarde e confira depois, ok? Agora nós vamos falar a respeito de um assunto muito bacana que a gente conseguiu gravar 2 entrevistas com 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça. O tema é lei da falência, né, direito falimentar e também da recuperação judicial. Inicialmente nós falamos com o doutor ministro, né, do STJ, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. E na sequência, muito bacana também, nós falamos com o outro ministro, Paulo Dias de Moura Ribeiro. Ele externou uma preocupação muito interessante, que é justamente com a recuperação judicial do produtor rural. Confira. Bom, a Lei de Falência e Recuperação Judicial, ela é de 2005 e atualmente existe um projeto de lei para a sua reforma em tramitação no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Alguns pontos estão sendo alterados, mas eu destaco 2 pontos que estão ligados exatamente à insolvência transnacional, que é a insolvência das grandes empresas multinacionais, que muitas vezes têm estabelecimentos em diferentes países. Nós temos casos aqui no Brasil, especialmente após a crise de 2014, da Lava Jato, etc., de empresas brasileiras que têm estabelecimentos em outros países, assim como tem empresas estrangeiras com estabelecimentos aqui. E a questão é como agilizar esses processos de insolvência, seja de falência, seja de recuperação judicial. E agora o Brasil está incorporando ao seu direito, mediante esse projeto de lei, uma sugestão da UNCITRAL, que é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, e que recomenda exatamente algumas medidas de cooperação entre os juízos interessados, especialmente a simplificação das comunicações entre os juízos falimentares do Brasil e de outros países, essas sugestões que são muito interessantes e muito importantes. É um tema que está muito sensível, é um tema que é muito preocupante lá no Superior Tribunal de Justiça. Para o senhor ter noção, semana retrasada, numa só toada, numa semana nós tivemos 2 encontros a respeito de recuperação judicial e recuperação de ativos. E hoje, mais uma vez, aqui estamos discutindo o mesmo tema. Dá para perceber, então, que efetivamente o agronegócio que movimenta fortunas nesse país, toca o país, é um tema muito sensível. E lá no Superior nós estamos muito preocupados com o tema da recuperação judicial do produtor rural. Esse é um tema que vem nos afligindo bastante. As turmas não são pacíficas a esse respeito, mas dia menos dia nós vamos ter que fazer uma afetação desse tema para pacificá-lo, porque vai demorar um pouco, pelo que a gente está sentindo, que o legislador resolva, né, criar um microsistema para o empresário do agronegócio. Há sim, sem dúvida alguma, há uma iniciativa legislativa nesse sentido, mas os debates são muito grandes, né? O próprio debate do novo Código Comercial, que estamos revivendo o Código Comercial. Então, na verdade, eu acho que o STJ vai ter que se pronunciar primeiro a respeito desse tema muito sensível também, né? Ok, muito obrigado. Hora do intervalinho aqui no ADV Jus, aguarde.
Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Enfiteuse é o Instituto do Direito Civil e o mais amplo de todos os direitos reais e consiste na permissão dada ao proprietário de entregar a outrem todos os direitos sobre a coisa de tal forma que o terceiro que recebeu, que se denomina enfiteuta, passe a ter o domínio útil da coisa mediante o pagamento de uma pensão ou foro ao senhoria. Iniciando então o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Mais um ADV especial. Agora nós vamos falar de direito urbanístico com o especialista da matéria, o Dr. Roberto Guimarães. Confira. Olá pessoal, conforme anunciado nessa edição do ADV especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre o direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o segundo instrumento da política urbana, ou seja, o usucapião de imóveis urbanos individual ou coletiva. Vamos relembrar que a usucapião equivale a uma prescrição aquisitiva, ou seja, o domínio é declarado a favor daquele que possuir um imóvel como se seu fosse, por determinado tempo. Há várias espécies e aqui trataremos do especial, na modalidade individual e coletivo. Não se aplica a locatários, comodatários e nem usufrutuários, e nem será concedido ao mesmo beneficiário mais de uma vez. Há sucessão do direito usucapiendo, desde que o herdeiro legítimo já esteja residindo no imóvel na abertura da sucessão. No caso de abandono de lar, o cônjuge perde o domínio em favor do que remanesceu, decorridos 2 anos. São requisitos para o usucapião possuir como seu terreno ou edificação de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos, sem oposição de terceiros, destinada à sua moradia ou de sua família, não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A usucapião coletiva foi introduzida para minimizar a desordem urbana e regularizar os domínios onde não é possível localizar os possuidores. Para a concessão devem ser preenchidos os mesmos requisitos, além do local se situar em núcleos urbanos informais existentes, onde não é possível individualizar os possuidores. Importante mencionar que a coletiva sofreu recente alteração pela Lei Federal 13.465 de 2017, que é a Lei da Regularização Fundiária, que, de certa forma, em casos específicos, relativizou a impossibilidade dos bens públicos serem usucapidos. A usucapião especial não pode ser mitigada por lei infraconstitucional e a sentença em que, em favor de uma ou várias pessoas, serve de título para registro imobiliário. Na coletiva, a mesma decisão deverá instituir o condomínio especial indivisível. A ação ordinária poderá ser proposta individual ou conjuntamente e até mesmo por associação de moradores da comunidade, contando obrigatoriamente com a participação do Ministério Público e contará com os benefícios da justiça gratuita. No próximo programa, falaremos sobre o terceiro dos instrumentos, ou seja, o direito de superfície. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês. Ok, muito obrigado, Dr. Roberto Guimarães. Meus amigos, esta semana nós promovemos uma significativa live diretamente aqui do estúdio do ADVJus TV. Falamos a respeito de contrato nas suas mais diversas modalidades e recebemos a presença do Dr. José Roberto Reis da Silva, Dr. Alessandro Rojas e também do nosso colega, o Dr. José Ricardo Romão. José Ricardo Romão também participou dessa significativa live e a gente vai mostrar um trechinho para vocês, foi muito interessante. Veja aí. Doutor, às vezes a pessoa ela se dirige lá ao estabelecimento comercial, às vezes até uma loja de departamento e vai comprar um aparelho lá de eletrodoméstico e ela acha melhor que seja a aquisição feita na forma crediário, em várias parcelas. E às vezes ela assina lá alguns compromissos e nem está se dando conta de que ela está assinando sim um contrato no qual
a inobservância de certas cláusulas pode trazer sérios problemas, sérias dores de cabeça. É por aí, doutor Alessandro. 3 minutinhos, por favor. Marcos, a relação contratual nem sempre ela é por escrito. Nesse caso que você citou, havendo algo escrito, o fornecedor do produto ou serviço tem a obrigação de esclarecer todas essas cláusulas contratuais ao consumidor de forma clara, indicar ao consumidor quais as vantagens e desvantagens de assinar aquele contrato, qual a onerosidade que vai refletir na vida do consumidor, do cliente. E havendo essa explicação, essa demonstração clara de que o consumidor tem a vontade de aceitar aquele contrato, não vejo problemas eventuais que aconteçam no futuro, caso ele não consiga cumprir determinadas regras. Doutor José Roberto, agora a gente vai entrar um pouquinho na sua área, a área do direito do agronegócio, e a gente sabe muito bem, inclusive pelas excelentes participações que o senhor tem tido aqui no portal, existem sim diferenças aí bem significativas para contratos, né, que envolvem o agronegócio. E eu gostaria que o senhor colocasse aí para o pessoal quais são, né, as mais significativas diferenças que existem dentro dos vários contratos. Pois bem, as diferenças são significativas, mas muitas vezes identificáveis apenas ao conhecedor mesmo da área do direito, porque no dia a dia, né, arrendamento e parceria agrícola acaba se misturando para o homem médio, para o conhecedor, né, para o empresário rural. Mas antes eu vou fazer uma super rápida introdução sobre de onde vêm os contratos agrários para contextualizar. Quando o Brasil foi descoberto, era uma grande fazendona, com um único proprietário, que era o governo português. E de lá para cá, os contratos agrários são um instrumento adequados a dar posse, a dar acesso à terra para fins de produção agrícola a quem não seja detentor. E são os contratos agrários o instrumento jurídico adequado, com uma finalidade fortemente social, de permitir que o produtor rural tenha acesso à posse do imóvel rural e sobre ela produzir. Então, são contratos que, desde o Estatuto da Terra, assim como os contratos de consumo, marcados por um forte dirigismo contratual do Estado, a liberdade contratual ela é bem mitigada, ela é quase que, alguns doutrinadores dizem, né, que a liberdade contratual no segmento agrário limita-se a pessoa dizer sim ou não, se quer ou não fechar o negócio. A partir dali é quase que tudo definido, né, em lei. Agora eu quero passar a palavra para o meu colega doutor José Ricardo Romão, ele atua na área da prática processual penal. Doutor, agora a responsabilidade é grande porque nós temos também o prestígio do doutor Joaquim Romão Neto, que nos acompanha nesse instante, e a gente agradece, né? Mas eu queria fazer aqui um tipo de uma analogia, né? Às vezes as pessoas leigas, eu digo leiga, aquela pessoa que não é da área do direito, ela vê aquela notícia na TV lá, que fulano, ciclano e beltrano participaram, concorreram lá, né? Uma associação criminosa. Fala, será que eles fizeram um contrato? Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve explanação, ou da maneira que o senhor achar mais interessante, né? Para que as pessoas entendam que, na verdade, pode não ser bem o que parece. Doutor Marco, sou suspeito em falar de direito penal e processual penal, porque é uma área que eu particularmente adoro. E quando esse contrato é destinado à prática de crimes? Aí nós temos também uma sociedade, uma societas e celeres, como nós dizemos em latim. É uma organização criminosa. Então, sim, dentro do direito penal há o contrato. Processual penal, por exemplo, como a figura recém-criada do acordo de não persecução penal, ou como a figura da colaboração premiada, da delação premiada, que visa combater os crimes de organização criminosa. São uma espécie de contrato. O Ministério Público, por exemplo, faz um contrato de confidencialidade, contrato de colaboração premiada, e o crime, o submundo do crime, que também tem suas leis, suas regras, sua hierarquia, sua contabilidade, sua estrutura, é algo estritamente organizado, né? Temos aí as associações criminosas como um belo meio de um contrato, mas infelizmente visando a prática de determinados crimes. Tráfico de drogas, tráfico de armas,
roubos, furtos, explosões de caixas eletrônicos, é um grave problema social. Obrigado aos meus 3 colegas de ADV especial. Agora eu quero falar de marketing jurídico. Olha, como fazer, como é possível. Todo programa a gente bate nessa tecla, né, da importância do marketing jurídico na vida aí do advogado. Inúmeras são as possibilidades, segundo o Código de Ética da OAB, o capítulo 8, olha lá, é possível sim. Nós destacamos a possibilidade dos advogados realizarem publicidade em mídias digitais, inclusive aqui no ADV Jus, redes sociais, internet, desde que exista discrição em toda comunicação. Discrição, entenda-se, né, a fazer de uma maneira institucional, informativa. A possibilidade de uso do QR Code nos materiais institucionais é uma novidade que também é possível ser utilizado. Eu chamo agora a sua atenção, aqui nós temos nossos canais, né, de divulgação, nós temos nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet, que eu peço que por favor você se inscreva, temos o Face, o Twitter e o Instagram, né? Para falar conosco também, o nosso e-mail pode ser enviado qualquer sugestão de entrevista, inclusive aqui para o programa, é programa@advjusnet. E principalmente, se você tem aí em seu escritório alguém ou colegas que gostariam de promover uma live, olha, nós temos tudo aqui no que diz respeito a apoio logístico, tá? E nos consulte, nos contate, faça a sua live profissional com o ADV Jus. Mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Agora nós vamos falar de administração e tecnologia jurídica com o especialista da matéria, advogado, meu colega, Dr. Rafael Barione. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falarei sobre o papel da liderança na gestão da equipe. Indiscutível que a tecnologia, na sua modalidade digital, acelerou as transformações, exigindo das lideranças uma atuação mais dinâmica e profunda e, ao mesmo tempo, rápida e assertiva, ambas possibilitadas por ferramentas que convergem dados e informações em questões de milésimos de segundos. E este novo cenário também exigiu dos líderes novas habilidades, tais quais a inteligência emocional, estratégia preventiva, concentração no problema real, se temos aqui a teoria de Pareto, capacidade de leitura financeira, de riscos e contexto de cada interesse em cada integrante envolvido numa discussão. Sim, saber evitar uma exibição sem ganho financeiro algum é uma arte, seja ele do líder ou do liderado. Eu não tenho a fórmula mágica, porém venho de uma escola cujo legado foi inspirado em 2 máximas, quais sejam de que todos, líderes e liderados, precisam ter os 200%, sendo eles oriundo de 100% de retidão de caráter e 100% de competência técnica, e fazer o que é certo do jeito certo, porque é o certo. E tais heranças me incumbem em transmitir princípios de respeito e admiração e atenção pelo tempo e ideia de cada integrante da empresa, estimulando a busca pela felicidade por meio da motivação por propósitos simples e honestos, bem como a paixão por realizações merecidas e conquistadas. Isso porque todos queremos viver, amar e deixar um legado. E uma liderança adaptada ao atual cenário precisa, mais do que nunca e agora, com tanta desconcentração e desinformação, ser conquistada dia a dia, projeto por projeto. Parafraseando Pablo Neruda, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E neste contexto, afirmo que uma boa e moderna liderança está baseada em regras de governança corporativa. Entenda-se aqui por confiança, sendo esta conquistada por escolhas e ações entre líderes e liderados sobre como cada qual lida com os temas relacionados à saúde, performance e riscos. Em breve voltaremos com mais tecnologia e administração jurídica. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Estante jurídica, tem muita gente que pede. Confira. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Prática no Direito de Família.
Prática no Direito de Família já está na 12ª edição, revisada e atualizada. Autoria Gediel Claudino de Araújo Júnior, editora Gen Atlas. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Estante jurídica, muita gente gosta. Olha, agora chegamos naquele momento do programa em que eu sempre digo, gosto muito, é um momento divino. Você vai conferir e na sequência nós vamos para o Estúdio 1, para o encerramento do ADVJus TV de hoje. Vinho, Dom de Minas Syrah 2016. Vinho tinto de cor vermelho rubi. No seu olfato, notas suaves de frutas de cereja e amora, caramelo e baunilha. O seu paladar é leve e elegante com taninos e estrutura. E final de boca persistente. Uva já falei Syrah, produzido por Vinícola Luiz Porto, região de Cordislândia, Minas Gerais. A sua harmonização é perfeita com queijos frescos, massas com molho branco, pizzas e carnes grelhadas. Uma delícia! Aproveitem! Tchim-tchim! Legal, finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço imensamente a sua companhia, a sua preferência aqui conosco em nosso programa, em nosso portal, ok? Com certeza voltamos breve com um programa inédito. Peço que, por favor, você venha inscrever-se, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. E agradeço também a sua visita em nosso site www.advjus.net. Fico por aqui, volto, como eu falei, brevemente. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystems Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.